Professor, o ex-presidente Bolsonaro a todo instante usava a desidratação das invasões promovidas pelo MST como argumento para justificar, como um dos argumentos para justificar o apoio do agronegócio a ele. Dizia que tinha desidratado o MST, dando título de terra para as pessoas que acompanhavam ou poderiam acompanhar o movimento. Começa o governo Lula, o vento virou, o governo do PT é claramente próximo e nunca escondeu isso do MST, muito pelo contrário. Como é que o senhor vê esse momento? Qual deve ser o papel do governo Lula a essa altura aqui do campeonato? Pontuar a forma como deve agir em relação ao MST, deixar a água rolar, como tem feito até agora, professor? Bem, com relação às declarações do ex-presidente, mais uma vez, infeliz, né? Porque se você estudar a evolução do agronegócio no Brasil e correlacionar numa curva com as invasões de terra até antes do seu quadriênio presidencial, não há relação entre uma coisa e outra. O agronegócio continuou crescendo em velocidade muito maior do que as invasões de terra. Então é uma questão de raciocínio lógico, socrático. Lembrar para ele que o Sócrates não é o corintiano, é o ateniense, né? Então é necessário entender. Por isso que eu vejo coisas assim absurdas. Não há uma relação entre um fato e outro. Agora, segundo, é ruim para o governo Lula esse tipo de invasão agora, politicamente falando, né? É muito ruim porque cria é moda falar agora narrativa. É tudo o Brasil o país das modas, né? Na época do Pasquim era inserido no contexto. O Pasquim foi um grande jornal que modificou o jornalismo brasileiro. Contemporaneamente é legal falar narrativa. Bem, tudo bem. Então, fortalece a narrativa do que o governo fecha os olhos para a invasão das propriedades privadas e tal. E no caso em tela da propriedade territorial de uma grande empresa. Então isso é ruim politicamente para o governo. Terceiro, a razão dessa invasão não me parece, até o momento, pelas informações que a Suzana apresentou, que a terra era improdutiva, estava lá abandonada. Não é verdade. A Suzana apresentou que utiliza aquela área para produção, eucalipto, você vai por papel, etc, etc, etc. Em suma, quarto e por fim, o MST, durante o quadriênio anterior, eu fiquei pensando, se ele fosse um movimento absolutamente independente, eu acho que os movimentos, claro, são independentes do Estado, senão não são movimentos, né? São braços do Estado. Ele ficou muito silencioso durante 4 anos. Agora, com o governo Lula, ele volta a falar, o movimento falar entre aspas. Então, eu acho que é um oportunismo, me parece, do MST nesse momento. É necessário, quer dizer, a justiça vai apreciar. Agora, não me parece o melhor caminho, até para a reforma agrária, uma invasão de uma terra que tudo indica é produtiva. Eles vão ter de se retirar daqui 15 dias, tudo indica que sim, e cria uma mácula sobre a ideia central do movimento, que é a questão da reforma agrária. Se ela é hoje uma medida econômica ou uma medida social. Essa é uma grande discussão, é o cerne da discussão. Antigamente era uma questão econômica, ou seja, o abastecimento de gêneros urbanos para as grandes cidades, gêneros alimentícios, passava pela reforma agrária. A história mostrou que não é verdade. Então agora a questão social aparece. Para evitar o deslocamento, o êxodo rural, você fixa a população na terra. Então não me parece que a reforma agrária seja uma questão que vai enfrentar um problema social. A questão é outra. O MST eu acho que está um pouco desfocado das questões centrais hoje da população que vive no campo.